Essas frutas não eram apenas alimento. Eram remédio, estoque de inverno, mercadoria, parte de cerimônias e cresciam onde pertenciam, sem truques industriais, sem infraestrutura gigantesca. Então veio um mundo que só queria plantas que pudessem ficar semanas na prateleira e viajar milhares de quilômetros. E de repente, as sensíveis, as que amadurecem rápido, as locais desapareceram. É exatamente aqui que começa a nossa lista. E a primeira fruta é tão lendária que até uma famosa expedição mal teria sobrevivido sem ela. Top 1. Pau-pau. A pau-pau é a maior fruta nativa da América e carrega um nome que revela tudo. Muitos a chamam de banana esquecida. Não porque tenha o mesmo gosto, mas porque sua textura é quase como um pudim, como um creme. E tem esse sabor, uma mistura de manga, banana e melão. Comunidades indígenas nas regiões florestais do leste as colhiam todo o outono. E quando a expedição de Lewis e Clark passou por sérias dificuldades, dizem que as pau-paus literalmente garantiram a sobrevivência deles. Por que algo assim desapareceu do nosso dia a dia? Porque essa fruta não foi feita para a indústria. Ela praticamente não pode ser enviada, fica machucada com facilidade, e quando está madura dura muito pouco, cerca de 2 dias. Para o supermercado isso é um pesadelo, mas é exatamente por isso que ela está voltando hoje. Estão surgindo festivais de pau-pau, pomares e até cervejarias que fabricam cerveja de pau-pau. E em viveiros de plantas nativas na costa leste e no meio oeste, é possível encontrar árvores de pau-pau novamente. O que aconteceria se exatamente essas frutas sensíveis e regionais ganhassem um lugar novamente? Top 2. American Persimmon. O caqui americano, American Persimmon, não é aquele caqui fuyu grande e laranja brilhante que você vê no supermercado ou no Whole Foods. Esse vem da Ásia. A variante americana é menor, mais discreta, e exatamente por isso foi ignorada. Mas quando está perfeitamente maduro, tem gosto de tâmara misturada com damasco e açúcar mascavo. Cherokee, Creek e muitas outras tribos secavam essas frutas como estoque de inverno. Faziam pão de caqui e até as sementes eram usadas como botões ou peças de jogos. Por que desapareceu mesmo assim? Porque as variedades asiáticas eram mais fáceis de comercializar. Frutas maiores, mais uniformes, com amadurecimento mais previsível. No entanto, justamente o caqui americano tem pontos fortes que voltam a contar hoje. Ele é mais resistente ao frio e a pragas. Enquanto isso, ele reaparece em mercados de produtores locais, especialmente no Sudeste. E coletores estão mapeando árvores de caqui selvagens para protegê-las do desenvolvimento urbano e do desaparecimento. Top 3. Maypop. Maypop é o maracujá selvagem da América do Norte. Já o nome soa como um barulho, e é exatamente assim que se sente. Quando a fruta está madura, ela pode literalmente estourar ao ser pisada ou apertada. Grupos indígenas no Sudeste as colhiam no final do verão e no outono. Comiam a polpa aromática diretamente da casca ou a misturavam em bebidas. E este é o ponto. O Maypop nunca foi uma fruta para longas distâncias. É sensível, amadurece rápido e seu perfume é tão intenso que tem mais gosto de recém-colhido do que de armazém. Por que foi deixado de lado? Porque os maracujás comerciais dos trópicos estão disponíveis o ano todo e são mais fáceis de comercializar em grandes quantidades. No entanto, o Maypop tem algo que a indústria não pode copiar. Ele cresce como uma trepadeira nativa robusta, muitas vezes sem cuidados, e traz um aroma que lembra o maracujá tropical, mas com um subtom selvagem e herbáceo. Hoje, algumas pessoas voltam a plantar o Maypop como planta ornamental comestível, e em mercados locais ele aparece ocasionalmente como uma fruta sazonal rara. Top 4. Beach Plum. A Beach Plum cresce onde muitos nem pensariam em procurar, nas dunas e arbustos costeiros da Nova Inglaterra. Vento, sal, areia, sol escaldante. E mesmo assim, esse arbusto produz pequenas frutas roxo-escuras
que parecem mini ameixas. Para as comunidades costeiras indígenas, isso era um presente, porque pouca coisa frutifica de forma confiável por ali. Eram comidas frescas, mas principalmente transformadas em geleias e doces, pois seu sabor é intenso, levemente adstringente, com uma profundidade ácida que combina perfeitamente com açúcar. Por que a Beach Plum desapareceu do cotidiano? Porque nunca se encaixou na lógica do grande comércio. As frutas são pequenas, a colheita é trabalhosa e a quantidade é imprevisível de ano para ano. Além disso, áreas costeiras foram urbanizadas, dunas foram alteradas e é exatamente ali que a Beach Plum perde seu habitat. Hoje ela está sendo redescoberta, especialmente através de produtos locais como a geleia de Beach Plum, considerada uma verdadeira especialidade regional. E ela ensina uma lição importante. Algumas das melhores frutas não crescem em pomares perfeitos, mas em lugares que outros já abandonaram há muito tempo. Top 5. Wild Plum. Antes mesmo das ameixas europeias chegarem, a ameixa selvagem americana alimentava pessoas de costa a costa. E nunca foi apenas uma ameixa. Existem várias espécies. No sul, por exemplo, a ameixa Chickasaw. No norte, a ameixa do Canadá. Elas são menores que as frutas da loja, mas é exatamente isso que as torna tão especiais, mais intensas, mais aromáticas, com um sabor mais selvagem. Comunidades indígenas faziam bolos de ameixa seca que podiam durar meses. Eles até trocavam mudas entre regiões e usavam a casca para fins medicinais. Por que um tesouro desses desapareceu? Porque as variedades europeias eram perfeitas para o mercado. Rendimentos maiores, tamanhos uniformes, mais fáceis de vender. No entanto, justamente aqui reside a ironia. As ameixas selvagens são mais resistentes. Lidam melhor com a seca, resistem a pragas e sobrevivem a temperaturas extremas, onde muitas formas cultivadas fraquejam. Ainda hoje, coletores encontram matagais inteiros de ameixas selvagens em áreas rurais. E alguns produtores de frutas as cruzam novamente com ameixas cultivadas para criar híbridos resistentes ao clima. Top 6. Chokecherry. A chokecherry não tem esse nome à toa. Quem a come, crua cedo demais, sente imediatamente aquela adstringência seca que trava a língua, como se a boca estivesse fechando. Mas é exatamente aí que reside o seu segredo. Povos indígenas das grandes planícies fizeram das chokecherries um dos alimentos de reserva mais importantes de todos. O pemmican, eles esmagavam as frutas com as sementes até formar uma pasta, misturavam com carne seca e gordura, criando uma comida durável e energética para o inverno e longas viagens. Por que a chokecherry desapareceu da nossa cozinha moderna? Porque não é conveniente. Exige conhecimento, colher no ponto certo, processar corretamente, muitas vezes cozinhar ou secar para extrair o melhor. No supermercado, uma fruta assim não tem chance, mas quem a conhece jura pelo seu sabor em geleias, xaropes ou vinhos, escuro, encorpado, quase como uma cereja selvagem com notas de amêndoa. Além disso, a planta é extremamente robusta e cresce em sebes e bordas de florestas, muitas vezes como uma linha de quebra-vento natural. Hoje, a chokecherry reaparece em círculos de coleta de alimentos selvagens e em produtos regionais, porque as pessoas percebem. Alguns alimentos não desapareceram, foram apenas esquecidos. Top 7. Wild Grape. A uva selvagem é a fruta da lista que, na verdade, foi ilegal por muito tempo. Na América do Norte, existem várias espécies de uvas selvagens, e elas são as ancestrais diretas da maioria das uvas cultivadas hoje. Mas selvagem também significa cascas mais grossas, mais sementes e um teor de antioxidantes 5 vezes maior que o das uvas de mesa comerciais. Tribos em todo o continente as comiam frescas, secavam-nas como uvas passas e faziam bebidas com o suco. No início do século XX, alguns estados proibiram as videiras selvagens,
porque podiam abrigar doenças que ameaçavam os vinhedos comerciais. Em certas áreas, até a coleta era proibida. Isso mudou, mas o estrago permaneceu. O conhecimento sobre uvas selvagens desvaneceu, receitas desapareceram, locais deixaram de ser compartilhados. E, no entanto, essas plantas são sobreviventes. Elas ainda são encontradas emaranhadas em florestas e ao longo das margens dos rios. Hoje, vinicultores voltam a experimentar com variedades de uvas selvagens. E o perfil de sabor não tem nada a ver com o que se conhece do supermercado. Parece mais profundo, mais autêntico, mais rústico, de certa forma mais vivo. Justamente por não ser polida, ela lembra como as uvas já foram diversas. E se essas videiras ainda crescem em todos os lugares, por que seu sabor deveria desaparecer? Se essas 7 frutas sobreviveram por tanto tempo, embora tenham sido esquecidas, reprimidas ou mesmo proibidas, então há uma mensagem clara nisso. Nossa alimentação já foi muito mais selvagem, local e resiliente do que acreditamos hoje. Se você gosta de histórias assim, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.